Ninguém espera descobrir, 3 semanas antes do casamento, que existe uma parte inteira da vida da pessoa amada, que permanece completamente escondida. E eu certamente não o esperava. Meu nome é Camila. Tenho 33 anos. Moro em São Paulo e, até aquele momento, acreditava que estava vivendo a fase mais feliz da minha vida. Eu e Felipe estávamos juntos havia quase 2 anos. Ele era gentil, inteligente e tinha aquela capacidade rara de fazer qualquer ambiente parecer mais leve apenas por estar presente. Quando ficamos noivos, parecia que tudo finalmente estava se encaixando. O salão já estava reservado. O vestido estava praticamente pronto. Os convites tinham sido enviados. As aliancas estavam guardadas na gaveta do meu criado mudo. Tudo apontava para o começo da nossa nova vida. Ou pelo menos era o que eu pensava. Naquela época, havia algo que eu nunca tinha questionado profundamente. Os pais dele. Parecia estranho dizer isso em voz alta, mas era verdade. Eu nunca os tinha conhecido. No inicio do relacionamento, isso não me pareceu importante. Felipe dizia que tinha uma relação complicada com a família. Segundo ele, os pais eram extremamente controladores, críticos, difíceis. Pessoas das quais ele precisou se afastar para preservar a própria saúde emocional. A história parecia sincera. E eu acreditei. Por que não acreditaria? Durante 2 anos, ele nunca me deu motivo para desconfiar de nada. Quando eu perguntava sobre eles, suas respostas eram sempre curtas, educadas. Mas encerravam o assunto rapidamente. Com o tempo, parei de insistir. Só que, conforme o casamento se aproximava, a ausência deles começou a chamar a atenção. Principalmente para a minha família. Minha mãe foi a primeira a comentar. Estávamos organizando os últimos detalhes da cerimônia. Quando ela perguntou casualmente: Camila, afinal, os pais do Felipe não vêm mesmo? Não. Eles não têm contato há anos. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Você já falou com eles alguma vez? A pergunta pareceu simples, mas me deixou desconfortável. Porque a resposta era não. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Nenhuma foto recente. Nada. Minha mãe não insistiu. Mas a dúvida ficou comigo. Naquela noite, deitada ao lado de Felipe, observei seu rosto iluminado pela luz azul da televisão. Pensei em perguntar novamente. Mas algo me impediu. Talvez porque eu não quisesse parecer desconfiada. Talvez porque estivesse com medo da resposta. Ou talvez porque, no fundo, eu não quisesse descobrir que havia algo errado tão perto do casamento. Os dias passaram. As provas do vestido continuaram. Os fornecedores ligavam sem parar. A vida seguia normalmente. Até uma tarde de quinta-feira. Eu estava revisando a lista final de convidados quando percebi algo estranho. Na planilha havia uma coluna reservada para familiares do noivo. Ela estava praticamente vazia. Nenhum tio. Nenhuma tia. Nenhum primo. Nenhum avô. Ninguém. Apenas 2 amigos. Foi naquele instante que senti o frio percorrer minhas costas.
Porque não era apenas a ausencia dos país. Era a ausencia de qualquer pessoa ligada ao passado dele. Como se a vida de Felipe tivesse começado exatamente no dia em que eu o conheci. Fechei o notebook. Fiquei olhando para a tela escura por vários segundos. E, pela primeira vez desde que aceitei seu pedido de casamento, uma pergunta começou a ecoar dentro da minha cabeça. Quem era o homem com que eu estava prestes a me casar? Eu ainda não sabia. Mas 3 semanas depois daquela pergunta surgir, minha vida inteira estaria irreconhecível. E tudo começou quando decidi procurar os país dele por conta própria. Na manhã seguinte, tentei convencer a mim mesma de que estava exagerando. Talvez fosse apenas o estresse do casamento. Todo mundo dizia que as semanas antes da cerimônia eram caóticas. Ansiedade. Dúvidas. Medos irracionais. Era normal. Pelo menos foi isso que repeti para mim mesma enquanto dirigia para o trabalho. Mas, por mais que eu tentasse ignorar aquela sensação, ela continuava lá. Pequeña. Silenciosa. Persistente. Como uma pedra dentro do sapato. Durante o almoço, abri novamente a planilha dos convidados. Observei os nomes. Os familiares da minha parte ocupavam quase 3 páginas. Tíos. Primos. Amigos de infancia. Pessoas que me conheciam desde criança. Do lado de Felipe, quase nada. Quanto mais eu olhava, mais estranho parecia. Porque não era apenas uma família ausente. Era como se todo o passado dele estivesse ausente. Naquela noite, quando ele chegou em casa, decidi fazer algumas perguntas. Nada agresivo. Nada acusatório. Apenas curiosidade. Amor, você já pensou em convidar algum primo? Perguntei enquanto preparava o jantar. Ele nem levantou os olhos do celular. Não tenho contato com ninguém. Ninguém mesmo? Não. A resposta veio rápida demais. Automática. Como se já estivesse ensaiada. Continuei cortando os legumes. E seus pais? Você nunca sente vontade de tentar resolver as coisas? Foi a primeira vez que ele levantou os olhos. Por apenas um segundo. Mas foi suficiente. Havia algo diferente em seu olhar. Algo que desapareceu tão rápido quanto surgiu. Algumas coisas não podem ser resolvidas, Camila. Depois disso, ele mudou de assunto. E eu deixei. Mas naquela noite não consegui dormir. Enquanto Felipe respirava tranquilamente ao meu lado, eu permanecia acordada olhando para o teto. Pensando. Relembrando. Tentando encontrar sinais que talvez eu tivesse ignorado durante 2 anos. Então me lembrei de algo. Alguns meses antes. Enquanto organizábamos documentos para financiar o imóvel após o casamento, Felipe había me enviado uma cópia digital do RG. Na época, eu mal prestei atenção. Mas agora uma ideia surgiu. Levantei devagar para não acordá-lo. Peguei meu notebook. Abri a pasta onde guardábamos nossos documentos. Encontrei o arquivo. Cliquei. A imagem apareceu na tela. Meu coração acelerou. Porque o sobrenome dele não era exatamente o mesmo que aparecia em suas redes sociais. A diferença era pequena. Quase imperceptível. Mas existia. Por alguns segundos fiquei olhando para aquilo sem entender. Talvez não significasse nada. Talvez fosse apenas uma escola pessoal. Mesmo assim, anotei o nome completo em meu bloco de notas. No dia seguinte, durante uma pausa no trabalho, fiz algo que nunca imaginei fazer. Pesquisei o nome dele na internet. Os primeiros resultados eram comuns. Perfis antigos. Cadastros públicos. Nada relevante. Até que encontrei o endereço. Uma cidade do interior do estado. A pouco mais de 2 horas de São Paulo. Fiquei encarando a tela. Sentindo uma mistura de culpa e curiosidade. Eu sabia que estava ultrapassando o limite. Mas também sabia que, dentro de 3 semanas, estaria me casando com aquele homem.
Se existía algo que eu não sabia, aquele era o momento de descobrir. Passei o restante do dia tentando me concentrar. Sem sucesso. A medida que as horas avancaban, minha decisão começava a se formar. Lenta. Inevitável. Quando saí do escritório, já sabia exatamente o que faria. No sábado de mana, diria a Felipe que precisava resolver o assunto do trabalho. Pegaria o carro. Seguiria aquele endereço. E tentaria encontrar os pais dele. O que eu não sabia era que aquela viagem mudaria completamente tudo o que eu acreditava sobre o homem que estava prestes a se tornar meu marido. E, quando finalmente parei diante daquela casa 2 dias depois, percebi imediatamente que alguma coisa estava muito errada. Fiquei parada dentro do carro por vários segundos, observando a casa a través do para-brisa. Não era o que eu esperava. Na verdade, eu não sabia exatamente o que esperava encontrar. Talvez uma propriedade luxuosa. Talvez uma casa abandonada. Talvez qualquer coisa que justificasse os anos de silêncio e distância que Felipe descrevia quando falava dos pais. Mas aquilo era apenas uma casa comum. Simples. Bem cuidada. Com vasos de flores na varanda e uma bicicleta encostada na lateral da garagem. Nada ali parecia transmitir a imagen dos monstruos que ele havia descrito tantas vezes. Desliguei o motor. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvi-lo. Durante todo o caminho, eu havia imaginado aquele momento. Mas agora que estava ali, não sabia se deveria realmente bater naquela porta. E se Felipe estivesse dizendo a verdade? E se eu estivesse prestes a abrir uma ferida que deveria permanecer fechada? Por alguns segundos, quase dei partida no carro e fui embora. Mas não fui. Respirei fundo. Saí. E caminei até a entrada. Antes mesmo que eu pudesse tocar a campaina, a porta se abriu. Uma senhora apareceu. Devia ter pouco mais de 60 anos. Cabelos grisalos presos e muito coque simples. Olhos castanos gentis. Ela me olhou com curiosidade. Posso ajudar? Minha garganta secou. A senhora é Dona Helena? Ela confirmou com a cabeça. Sim. Meu estômago se contraiu. Era ela. A mãe de Felipe. Durante alguns segundos fiquei sem saber o que dizer. Eu havia ensaiado aquele momento dezenas de vezes durante a viagem. Mas todas as palavras desaparecerão. Finalmente consegui falar. Meu nome é Camila. Ela continuou me observando. Educada. Confusa. Até que acrescentei. Eu sou noiva do Felipe. Tudo mudou. Instantaneamente. A expressão dela congelou. Como se eu tivesse pronunciado o nome de alguém que ela não ouvia havia muito tempo. Os olhos se encheram de lágrimas. E a mão que segurava a macaneta começou a tremer. Atrás dela surgiu o homem. Provavelmente o marido. Ao perceber a reação da esposa, aproximou-se rapidamente. O que aconteceu? Então ele me viu. Que me você? Antes que eu pudesse responder, Helena falou. A voz oase falando. Ela disse que é noiva do Felipe. O homem ficou imóvel. Completamente imóvel. Foi como assistir duas pessoas sendo atingidas pela mesma lembrança ao mesmo tempo. O silêncio pesado tomou conta da varanda. Até que ele falou. Baixinho. Felipe vai se casar? A pergunta me atingiu como o soco. Porque não parecia uma pergunta feita por pais abusivos. Parecia a pergunta de pessoas que simplesmente não sabiam. Sim. A cerimônia é daqui a 3 semanas. Os dois trocarão o olar. O daqueles olares longos que dizem mais do que qualquer frase. Então Helena levou a mão à boca. E começou a chorar. Não o choro dramático. Não uma cena. Era paie. Era o choro silencioso. Daqueles que vem de lugar muito profundo. Ele realmente vai se casar? Senti o arrepio percorrer meu corpo.
Alguma coisa estaba errada. Muito errada. Porque, segundo Felipe, eles tinham rompido contato por escola propia. Segundo ele, os país não querían facer parte da vida dele. Mas aquelas pessoas parecían devastadas por simplesmente ouvir noticias do próprio filo. O Mem abriu a porta completamente. Por favor, entre. A excitação na voz dele era evidente. Como se tivesse medo de que eu desaparecesse antes de responder suas perguntas. Entrei. A sala era aconchegante. Fotos de família estavam espalhadas por todos os cantos. E foi aí que meu coração disparou novamente. Felipe estaba en quase todas elas. Fotos da infancia. Da adolescencia. Da formatura. Viagens. Aniversarios. Natal. Uma vida inteira registrada en molduras. Não parecía a casa de país que odiaba mo filo. Parecía a casa de país que nunca deixarán de amalo. Helena percebeu para onde eu estaba olhando. Ela ensugou as lágrimas. Tentou sorrir. Mas não conseguiu. Então caminou até uma estante. Pegou uma fotografia emoldurada. E a entregou para mim. Era Felipe. Mais jovem. Abracado aos dois. Todos sorrindo. Na parte de trás da foto havia uma data. 5 anos atrás. Helena respirou fundo. E disse uma frase que fez meu sangue gelar. Camila. Antes de qualquer coisa, preciso saber uma coisa. Ela me encarou diretamente. Os olhos vermelhos. A voz trêmula. O que exatamente Felipe contou sobre nós? Naquele instante, percebi que a história que eu conhecia talvez fosse apenas metade da verdade. E eu estava prestes a ouvir a outra metade. Senti o MNO se formar na garganta. Por alguns segundos, ninguém falou nada. Eu segurava a fotografia nas mãos enquanto tentava organizar meus pensamentos. Porque, pela primeira vez desde que cheguei ali, percebi que talvez eu não estivesse preparada para o que viria a seguir. Felipe disse que voces eram muito controladores, respondi com cuidado. Que criticavam tudo o que ele fazia. Que a convivência era tóxica e que ele precisou se afastar para conseguir seguir em frente. O silencio que se seguiu foi devastador. Helena fechou os olhos. Como alguém ouvindo uma dor antiga ser repetida mais uma vez. O Mem ao lado dela, Roberto, soltou um suspiro pesado. E então balancou a cabeça lentamente. Foi isso que ele disse? Assenti. Roberto caminou até a janela. Ficou alguns segundos olhando para o jardim antes de responder. Eu imaginava. Meu coração acelerou. Então não é verdade? Helena me encarou. Os olhos ainda úmidos. Não dessa forma. Ela se sentou devagar no sofá. Como alguém prestes a abrir uma caixa que permaneceu fechada por anos. Nos cerramos com Felipe em algumas coisas. Não somos perfeitos. Nenhum pai é. Mas nunca abusamos dele. Nunca o expulsamos. Nunca tentamos controlar sua vida. Ela olhou para uma fotografia sobre a estante. Uma foto dele na faculdade. Sorrindo. Sempre fomos muito próximos. E eu escutava em silêncio. Cada palavra parecia desmontar uma pecada história que eu acreditava conhecer. Então, o que aconteceu? Perguntei. Helena e Roberto trocaram o olhar. Dessa vez foi Roberto quem respondeu. Dinheiro. A palavra caiu como uma pedra. Simples. Direta. Pesada. Quando Felipe conseguiu o primeiro emprego em São Paulo, tudo parecia ótimo. Estávamos orgulhosos dele. Muito orgulhosos. Mas, como passar 2 anos, ele começou a mudar. Como assim? Ele passou a se preocupar demais com aparência, status, impressões. O que os outros pensavam dele. Helena abaixou os olhos. No começo achamos que era apenas uma fase. Roberto continuou. Depois vieram as exigências. Meu estômago apertou.
¿Qué exigencias? Él le soltó una pequeña risada amarga. Apartamento melor. Carro melor. Ropas melores. Restaurantes caros. Amigos influentes. Algo dentro de mí comenzó a ficar desconfortablemente familiar. Porque yo reconocía aquel comportamiento. Yo o tinha visto. So nunca había prestado atención suficiente. ¿E entao? Pregunté. Helena respiró fundo. A 2 anos ele nos ligou. Exactamente 2 anos. Meu coração disparou. 2 anos. O mesmo período en que Felipe e yo estábamos juntos. Él le dice que estaba planejando un novo futuro. Que precisaba de ajuda financeira. ¿Cuánto? Os dois ficarán en silencio. Foi Roberto quem respondeu. 300.000 reais. Fiquei sempre a cao. Achei que tinha ouvido errado. Desculpe. ¿Cuánto? 300.000. Minha boca secou. Era uma quantia absurda. Especialmente para pessoas aposentadas. Nos não tínhamos esse dinheiro, continuou Roberto. Nem perto disso. Helena asentiu. Oferecemos o que podíamos. O hace todas as nossas economías. Mas era menos da metade do valor. Sentiu-me frio percorrer minas costas. Porque eu já sabia que a história não terminava ali. O que aconteceu depois? Os olhos de Helena se encherán de lágrimas novamente. Ela demorou alguns segundos para responder. Quando finalmente falou, sua voz se falou. Ele disse que, se não acreditávamos nos sonos dele, então não facíamos mais parte da vida dele. Meu coração afundou. E depois? Depois ele desligou. O silêncio tomou conta da sala. Pesado. Irrespirável. Helena apertou as mãos uma contra a outra. Naquela noite fomos bloqueados. Telefone. Mensagens. E-mails. Tudo. Olhei para as dezenas de fotografias espalhadas pela casa. As molduras. As lembranças. Os retratos cuidadosamente preservados. E, pela primeira vez desde que conheci Felipe, senti medo. Não medo dos pais dele. Mas medo do homem que eu pensava conhecer. Porque sentado naquela sala, cercada por provas de amor que habían sobrevivido por anos, uma pergunta comecou a crescer dentro de mim. Se Felipe foi capaz de apagar os próprios pais da vida dele? Do que mais ele seria capaz? E, naquele momento, eu ainda não o fazia. Ideia de que a resposta para essa pergunta seria muito paie do que eu imaginava. Saí da casa de Helena e Roberto. No final daquela tarde coma sensacao de que o chao había desaparecido sob meus pés. A viajem de volta para São Paulo foi o borrao. Eu dirigía no piloto automático. O radio estaba ligado. Mas eu não ouvia nada. Minha mente repetía as mesmas imagens sem parar. As lágrimas silenciosas de Helena. A voz cansada de Roberto. As fotografías espalhadas pela casa. Os álbuns. As lembranças. As provas de uma família que claramente amava o filho. E, acima de tudo, aquela frase. Se não acreditam nos meus sonos, não fazem mais parte da minha vida. Toda vez que eu lembrava dessas palavras, sentia um aperto diferente no peito. Porque não era apenas o que Felipe tinha feito. Era o fato de que ele havia contado uma história completamente diferente para mim. Uma história que eu havia acreditado durante 2 anos. Quando cheguei ao apartamento já estava escurecendo. Felipe estava na cozinha. Preparando café. Assim que me viu entrar, sorriu. O mesmo sorriso de sempre. O mesmo sorriso que, até aquela mana, me fazia sentir segura. Como foi o trabalho? Por um segundo, apenas olhei para ele. Tentando encontrar algum sinal. Alguma culpa. Alguma mentira estampada em seu rosto. Mas não havia nada. Absolutamente nada. Foi tranquilo, respondi. Ele se aproximou. Me beijou na testa. E voltou para a cozinha.
Como si todo estuviese perfectamente normal. Como si Iu no tivesse acabado de descubrir que a mayor parte da historia que él me contó sobre su propia familia tal vez fosse falsa. Naquela noite quase não dormí. Mas, dessa vez, não era tristeza. Era observação. Eu comecei a prestar atenção. De verdade. Pela primeira vez. E quanto mais observava, mais coisas começavam a fazer sentido. Pequeños detalhes que antes parecían insignificantes. Comentarios que eu ignoraba. Atitudes que eu justificaba. Agora parecían diferentes. Muito diferentes. Na segunda-feira, durante o almoço, encontrei uma antiga amiga nossa chamada Renata. Ela trabalhava na mesma área que Felipe. Conversábamos sobre o casamento quando ela comentou algo casualmente. Algo que fez meu coração acelerar. Felipe sempre foi muito ambicioso. Como assim? Ela riu. Você não sabia? Sabia que ele era determinado. Determinado é pouco. Ele sempre quis crescer rápido. Sempre. Ela tomou o gole de café. Lembro que anos atrás ele falava muito sobre mudar de círculo social. Fingí naturalidade. Mudar de círculo? Sim. Ele dizia que algumas pessoas seguravam a gente para trás. Meu estômago apertou. Que pessoas? Ela deu de ombros. Família. Amigos antigos. Gente do interior. Essas coisas. Senti o me arrepio. Exatamente as palavras que Helena e Roberto haviam usado. Mudar de círculo. Mudar de imagen. Mudar de vida. Naquela mesma noite comecei a olhar algumas fotos antigas das redes sociais. Publicar coisas antigas. Nada obsesivo. Nada invasivo. Apenas tentando entender quem Felipe era antes de eu conhecê-lo. E foi então que encontrei algo estranho. Muito estranho. Uma fotografia publicada quase 3 anos antes. Nela, Felipe aparecia em um evento corporativo. Bem vestido. Sorrindo. Ao lado de um grupo de pessoas elegantes. Mas não foi a foto que chamou minha atenção. Foi a legenda. Porque o dos comentários dizia: Parabéns pela nova identidade. Você finalmente conseguiu. Nova identidade. Fiquei olhando para aquelas palavras durante vários segundos. O comentário era antigo. Mas continuava lá. E havia dezenas de curtidas. Meu coração começou a bater mais rápido. Abri o perfil da pessoa que havia escrito aquilo. Rolei algumas publicações. Até encontrar outra foto. Depois outra. E mais outra. Todas envolvendo o mesmo grupo de pessoas. As mesmas festas. Os mesmos eventos. Os mesmos ambientes sofisticados. Foi então que notei algo que me deixou completamente imóvel. Em várias dessas fotos, Felipe aparecia usando um sobrenome diferente. Não apenas nas redes sociais. Mas sendo apresentado daquela forma por outras pessoas. Como se aquela identidade tivesse sido cuidadosamente construída ao longo dos anos. Como se alguém estivesse apagando partes específicas do próprio passado. Parte por parte. Pessoa por pessoa. Lembranca por lembranca. Fechei o notebook. Meu coração estava disparado. Porque, pela primeira vez, comecei a suspeitar que a história dos países talvez fosse apenas uma pequena peca de algo muito maior. E se Helena e Roberto não fossem as únicas pessoas que Felipe havia apagado da própria vida? E se existissem outras mentiras que eu ainda nem me imaginava? Mas a verdadeira pergunta era outra. Se eu continuas procurando, eu realmente estaria preparada para descobrir quem era o homem que eu estava prestes a casar?